Em seguida, teremos a apresentação da palestra Biodiversidade da Cafeicultura de São Paulo, com o Dr. Luiz Carlos Fazzuoli. O Dr. Luiz Carlos Fazzuoli é pesquisador, graduado em Agronomia pela Universidade de São Paulo, mestre em Agronomia, Genética e Melhoramento de Plantas pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, e doutor em Biologia Vegetal pela Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de genética e melhoramento do cafeeiro. Desenvolveu várias cultivares de café arábica e participou como colaborador da proteção do clone AC1, de café descafeinado naturalmente. Atualmente, é pesquisador científico aposentado e colaborador do IAC e bolsista do Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café. Convidamos o Dr. Luiz Carlos Fazzuoli para fazer o uso da palavra. Obrigado. Bom, uma boa tarde a todos aí. Primeiramente eu queria agradecer, a comissão organizadora, através do Nazareno, que deve ser o presidente maior aí, a todos os anjinhos, os anjos que tiveram esses dias maravilhosos que nós estamos aqui. É um prazer, uns dias maravilhosos mesmo, que esse contato com essas pessoas, esses novos alunos, esses que são o futuro, é um presente, já pode até dizer, com essa orientação eficaz que tem essa faculdade, essa universidade em relação a café. Eu queria dizer que eu tive dificuldade no tema, então eu não sei, cada um acho que derivou para um lado, Eu entendi de outra maneira, então eu vou colocar mais simples. Eu não vou falar do programa de café do IAC, que tem já 126 anos, e o de melhoramento, que tem 126, foi em 32, 81 anos, área de genética e melhoramento. Eu resolvi fazer diferente, porque eu entendi dessa maneira. Então aí, se tiver perguntas dentro depois do programa, do direcionamento do programa, aí eu posso responder as questões aí. Primeiramente, só para ressaltar aqui, já foi falado anteriormente, principalmente para os estudantes, Nós temos então descritas aqui 104 espécies do gênero Cor, já foi falado sobre isso, e 20 espécies do gênero Piscilanthus. Até atualmente eu fiquei surpreso com um trabalho que o pessoal quer colocar o gênero Piscilanthus. Essa é uma pergunta que eu ia falar para o Dr. Chaia, mas não deu tempo, no gênero Coffea. Apesar das diferenças morfológicas, há uma tendência de ser tudo café, tudo Coffea, mas eu não sei ainda como é que está isso aí. Em todo caso, mostra a variabilidade que nós temos, mas no entanto, do ponto de vista prático, nós podemos dizer que nós temos aqui as duas espécies mais importantes que representam a cafeicultura mundial. 70% é café arábica, comercialmente, e mais ou menos 30% é café robusta, no Brasil é conhecido como conilão. Então as exigências aqui vai de 18 a 23, isso é importante aqui por causa desses problemas de aquecimento global, o pessoal vem falando de mudanças, então nós temos, é importante essa faixa aí, saber a faixa do arábica. Hoje o arábica está indo até 24,5 com irrigação, então, e o robusta de 22 a 26, talvez possa estender um pouco ou baixar aqui 1 grau, tá certo? Isso é para dar. Então, qual a caracterização? Eu pensei assim, o que a cafeicultura de São Paulo tem hoje? A área é 200 mil hectares, produção de 5 milhões de sacas, a produtividade está dando 28 sacas por hectare por ano. E nós temos 4 regiões cafeeiras em São Paulo. Então o que eu vou falar? Vou falar alguma coisa das 4 regiões, os problemas que elas têm, o que foi feito para resolver esses problemas, assim que eu entendi a apresentação. A Mogiana, que é onde tem os café nobre, a Alta Paulista, Garça Marília, Sudoeste, que é Pirazu e região. Aqui nós temos o mapa de São Paulo, então com as regiões aqui. Aqui a Mogiana todinha está aqui, os cafés mais nobres, vida excelente,
está toda essa região da Mogiana. Nós temos a Alta Paulista aqui, essa região aqui de Ourinhos, de Piraju, que seria aquela região do sudoeste, e a região aqui de Garça Marília, que é uma região restrita que nós estamos chamando a cafeicultura que ficou, que é Gália, Garça Marília, está nesse miolo aqui. Então essa é a cafeicultura de São Paulo. Hoje estamos aí tentando café em outras regiões, no Vale do Ribeira. Estamos tentando algum café no Vale do Ribeira aí, mas como não tem café, eu nem resolvi falar sobre isso aí. Bom, quais as cultivares mais plantadas no estado de São Paulo? Eu fiz esse levantamento aí nos viveiros e nós ficamos surpresos de ver que 90%, no caso do estado de São Paulo, restringe a dois grupos, vamos chamar assim. Catuai vermelho e amarelo, 50%, Mundo Novo e Acaiá, 40%. Em São Paulo, estou dizendo isso. No Brasil, talvez essa relação não seja tão alta assim. E outras cultivares, 10%. Então, em São Paulo, nós temos isso. E quantas variedades nós temos lançadas, registradas de café arábica? 122, parece que é mais 3, né, Toninho? São 123, então, porque tem 3 da Ipamig que lançou recentemente, né? Então, são 123. Esse é um problema a ser discutido aqui por melhoristas, porque o pessoal não está usando as variedades novas com intensidade devida. Estão ainda os consultores, etc. Você vai nos viveiros por aí, o Tonico mostrou os dados também, não sei se ele vai apresentar, que realmente, apesar de ter um número muito grande de variedades, o uso é muito pequeno. Coffea Canefa em São Paulo, eu pus aqui, ó, Conilão e Robusta, né? Que o IAC trabalha com Robusta, e o pessoal do Espírito Santo com Conilão. 0. Nós não temos plantações comerciais de Robusta em São Paulo. É uma dificuldade tremenda fazer o pessoal plantar café Robusta. Nós desde 70, a gente já está estudando o Robusta, temos até clones maravilhosos, mas não é o motivo da palestra. Só quero mostrar que a cafeicultura de São Paulo, ela é arábica e não Robusta. O único uso do Robusta em termos de biodiversidade é o uso do porte-enxerto atuatã, que é um material de canefra usado como porte-enxerto. E esse uso pode modificar, então, essa biodiversidade dos solos aí. E nós temos, então, derivados de variedades usadas, desses 10% aqui, nós temos derivados de canefra e derivados de vitimor. Eu vou colocar algumas variedades como símbolo aqui, que é usado em São Paulo. Nós temos aqui, primeiramente, então, o Mundo Novo, que representa 40% da cafeicultura do estado de São Paulo, que a origem dele é o Bourbon vermelho com Sumatra. Então, a biodiversidade aqui não é muito grande, porque o Sumatra é da ilha de Sumatra, é um típica, seleção de típica. E o Bourbon é da ilha Reunião, é um material que veio provavelmente da Etiópia, eu não sei a origem exata na ilha Reunião, do Bourbon vermelho, quando foi trazido para cá em 1859 para o Brasil, e que causou o boom da cafeicultura brasileira, o Bourbon. E o Mundo Novo entrou a partir de 52. E nós temos aqui o Catuai, aqui no Cerrado de Minas, né? A origem dele é o Caturra amarelo com o Mundo Novo, e o Caturra amarelo é um mutante de Bourbon. Então você vê, em termos de biodiversidade, a gente não tem uma biodiversidade tão grande assim no material. Mundo Novo porte alto, né? E o Catuai porte baixo. Essas são as plantações lá do pessoal do Cerrado, lá, região de Patrocínio, se não me engano, na Fazenda da Terra. Aí em Franca, nós mostramos aí a amplitude que tem o Catuai em termos de adaptação no Brasil. Eu vou colocar em São Paulo e vou estender um pouco. Aqui nós temos em Franca o Catuai amarelo, 62, excelente bebida, uma das melhores bebidas de café, porque ele tem 75% de Bourbon. O background do Catuai é 75% de Bourbon, porque o Catu é 100% Bourbon, e o Mundo Novo tem 50% de Bourbon, então dá 75%. E tem bebida excelente. E o café irrigado, esse Catuai irrigado, mostrando que ele vai além das fronteiras. Em Pirapora, temperatura de 24,5, aqui não é Pirapora, aqui é a região do oeste da Bahia.
que o Catuai vai muito bem lá e usando esse estresse. Eu só quero mostrar que essa é uma variedade mesmo, realmente, e ela já está mundo afora, né? Costa Rica já tem mais de 30%, 40%. O pessoal da... Só Colômbia que não escolheu o Catuai, né? Colômbia não quis escolher o Catuai. Acho que eles devem ter arrependido um pouco. Aí o amarelo, né? O 62, aí a gente vê pelas fotos o potencial dessas variedades. O potencial dessas variedades é mais ou menos de 30 a 45 não irrigado e de 40 a 60 irrigado. Média móvel por hectare e por ano. Isso que é importante. Média móvel por hectare por ano, no prazo de 10, 15 anos. Entendeu? Então é essa faixa que se consegue. Então, agora, quais são as cultivares que nós achamos que está plantada no estado de São Paulo e como elas surgiram? Então, rapidamente. Então, nós temos, primeiramente, os derivados de arábica com canefa duplicado, que é a introgressão do café robusta em arábica. Esse cruzamento foi feito em 1950, do Bourbon vermelho, né, que deu origem a um gemoplasma, que era arabusta na época, que foi retrocruzado com o Mundo Novo 2 vezes e deu origem ao Icatu. E tem alguns com 3 retrocruzamentos. Que na época, quando ele foi lançado, ele tinha resistência à raça 2. Apareceram outras raças, hoje ele está moderadamente suscetível. Qual é a biodiversidade desse material? Em relação à resistência à ferrugem, tolerância ao calor, um vigor exagerado, tolerância à seca, em alguns tipos, não exatamente no robusta, né? Alguns tipos, resistência a outras doenças, que o Tom Moro já falou, e resistência aos nematóides aí, onde esses trabalhos têm sido desenvolvidos. E aqui está o Icatu vermelho de porte alto. Infelizmente, a altura do material não permitiu o avanço dele, mas ele está sendo importante para fazer cruzamento. Ele é um ótimo material para fazer F1, esse material aqui. Esse material é muito bom porque é do vigor dele. Então, ele foi plantado, foi liberado em 92, né? E ele tem moderada resistência à ferrugem e é tolerante ao calor. Então, se tiver essas diversidades aí de calor, se calor for importante para o aquecimento global, ele é importante, mas só tem uma coisa: se faltar água, ele vai sentir. Então, tem um problema aí de água, né? Que ele é mais sensível um pouco, porque o robusta é mais sensível do que o conilão em relação à água. Então, aqui é outra foto desse material, que aqui está mais ou menos, eu pus embaixo aqui, né, origem, Bourbon vermelho com robusta, com o Mundo Novo e com o Mundo Novo, usando sempre como pai o material, sempre aconselhável, o pessoal jovem sabe disso, né, material que está mais assim, tipo guarabusta, melhor usar como pai, não como mãe, por causa do problema de chance de dar certos cruzamentos, por causa do problema de pólen e de óvulo. O Obatã, que ele é um material que vai bem em alguns locais, outros não, mas em Garça, ele está indo muito bem onde foi selecionado. Ele foi selecionado em Garça. E hoje, ele lá irrigado, a média dele dá mais de média em ensaio, hein? 4 anos de colheita deu 77 sacas. Em ensaios. Mas média lá na fazenda irrigada, com fértil irrigação, deu 60 sacas. Espaçamento 3,5 por 0,5, 0,6. E é suscetível à seca. A gente põe aqui, suscetível, eu não sei, é mais sensível, né? Ele não tem resistência para nematóide exígua, pelo menos nos testes que a gente fez, foi feito aqui, pelo Wallace. E ele é o cruzamento do vira-sachi com o Irtimor, entendeu? E reto cruzado com o Catuai. Então ele é um sarchimor cruzado com o Catuai, que na verdade é um tipo de sarchimor, né? Agora está aparecendo umas raças novas nele, e inclusive nós detectamos 3 novas raças que eu considero uma ameaça nos programas de melhoramento. Eu vou explicar mais para frente ali. Nós temos esse material que foi lançado esse ano, o ano passado, na verdade, que é o IAC 125RN. É o mesmo cruzamento do vira-sachi com o Timor, e esse 125 aqui
Era para ser Tupi RN, mas 125, o pessoal do Ministério não aceitou e quiseram mudar o nome. Então nós mudamos pelo aniversário do IAC. O ano passado foi 125 anos, esse ano 126. Aí nós pusemos esse número. E ele também é conhecido como o IBC 12. Aliás, esse trabalho que a gente faz, IBC 12 era um número sequencial na fazenda do Grossi. Um número sequencial. Era IBC 1, 2, IBC 2, acho que era, se não me engano, 3 era Icatu, o outro era Catucaíu. Era uma série. E ele começou a ser bom e começou a divulgar. Aí é o problema, se você trabalha em propriedade particular, a pessoa começou a dar o nome da sequência. E aí ele ficou conhecido como IBC 12. Entendeu? Mas de qualquer maneira, o Saulo participou junto do trabalho, viu? No registro, o pessoal do Pro Café participa desse trabalho. É um material muito interessante porque ele tem resistência a duas raças de exígua, beroidose exígua. A duas raças, 100%, resistência excelente. E nós estamos achando que ele pode ter resistência para incógnita, viu? O Wallace está fazendo os testes lá, não sei o que vai acontecer. E a bebida dele é boa, você viu a cor dele do fruto? É escura, né? É muito produtivo. A média no Zé Carlos é mais ou menos 50, 60 sacos lá, irrigado. Só que tem uma coisa, a longevidade dele nós não sabemos muito bem, né? Talvez 10 anos, 12 anos. Mas é um material que eu considero excelente aí. Olha a folha dele, ele é vigoroso. Quando você vai no viveiro, as folhas, orelha de onça, você bate o olho e você já sabe qual a variedade. Eles chamam, alguns chamam até de uva, por causa dessa cor aí. Apesar que o Catuai SH3 tem também assim, viu? O material, não sei se o material seu tem lá. Tem cor escura também, derivado do SH3. O IPR 100 não, né? Bom, aqui nós temos o Tupi, que é outro material derivado do 1600, do Vila Sarchico Vitimor. Todos esses materiais estão plantados em São Paulo em pequena escala. O mais é o Ubatã. E teve regiões que o Ubatã não foi muito bem, porque o pessoal deixou de adubar, deixou de ir em Franco, por exemplo. Então tem gente que considera o material bom. O problema da interação genótipo ambiente que nós temos que chamar atenção aqui, que é muito sério em café. Principalmente arábica, né? Não sei, talvez no próprio Robusta vai ter também isso, porque nós estamos testando os clones lá do Espírito Santo, não está dando os mesmos resultados que está dando no Espírito Santo. Então esse é um problema, por isso que não adianta trazer material de fora sem você avaliar, tem que chamar a atenção do pessoal. Esse aqui é irrigado, muito bom. Aliás, esses materiais novos, Sashimor, Catimor, etc., não vou dizer cruzado com Catuai, Tonico, da sua área, mas eles necessitam de irrigação. Se não tiver um bom balanço hídrico, tem que irrigar, porque senão não vai ter sucesso. Por isso, essa é uma das razões que o pessoal vota no Catuai, porque como o controle da ferrugem está relativamente fácil, o pessoal vota no Catuai por segurança. Eu acredito que seja assim, por causa da longevidade e segurança, viu, Tonico? Nós temos dificuldade para implantar uma variedade, você sabe disso. Aqui é outra planta Tupi, em área irrigada, lá em Piraju, olha como ele cresceu aí, média de 60 sacos. Eu estive lá, foi a produção deste ano. Então, agora, voltando nas regiões produtoras agora, nós falamos mais ou menos dos materiais que estão plantados. Não estamos falando do programa do IAC. Fica bem claro isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta depois, que nós temos em várias linhas de pesquisas, desde resistência à ferrugem, resistência a nematóide, resistência a bicho mineiro que o Guerreiro coordena, a parte de química, a parte de tolerância seca, enfim. Então eu falei da interação genótipo-ambiente, está aqui. Isso é fundamental. Na Mogiana, é uma região, quem conhece São Paulo, é a melhor área para café do estado de São Paulo. Bebida bem fina, semelhante às altas regiões de Minas Gerais. A altitude era 1.000 metros, 1.100. Tem alta tecnologia, produtividade lá dá mais de 30 sacas. Eles têm um problema da ferrugem e algumas lavouras são irrigadas. Pouco usa matéria orgânica. Isso tudo pode mudar a biodiversidade. Então o uso da irrigação,
as raças de ferrugem, pode mudar essa tal de biodiversidade do solo, porque a gente, quando fala em biodiversidade, aliás, o curso aqui envolve não somente material genético, nós vemos uma biodiversidade do solo que não é bem conhecida. Eu sugeri para uma pessoa hoje um trabalho de tese nessa área de estudo do sistema radicular. Ferrugem, nós temos, essa é uma ameaça grande para o Paraná, São Paulo, Minas Gerais. Nós temos 17 raças descritas, e em Campinas apareceram essas raças aqui. Isso está preocupando a gente. A raça 29, V5, V6, V7, V8, V9, a raça 30 e a raça 33. Apesar que o híbrido de Timor, 832.2, que deu origem, continua resistente. 832.1 continua resistente. Então ele tem mais alguns fatores além daqueles 9 fatores, né? Além daqueles, aliás, além do SH6, CH7, CH8, CH9, tem mais genes lá. Por isso que a planta original é o 2 o melhor, né? E eu acho que pode ter 1 ou 2, eu não sei ainda. Porque a gente está vendo que resistência durável está ligado exatamente a esse número de genes. A raça 30 tem V5, V8 e a raça 33 V5, V7 ou V5, V7. Então isso daqui podia complicar o uso desses materiais sartimores, poderia. Só que nós não sabemos a agressividade da raça, nós não sabemos que prevalência dessas raças. Elas apareceram lá no café nosso, que não é pulverizado, não é feito nada, né? Bom, não é feito nada em Monteiro. A gente não usa muito controle químico lá na lavoura, né? E outro problema que ameaça essa região aqui, Mogiana, além de nematóide que eles têm lá, além de ferrugem, problema de nematóides. São ameaças também. Então, você usando irrigação, ferrugem, etc., você muda a biodiversidade dos solos e do cafeeiro também, né? A Alta Paulista agora, essa é uma região séria para São Paulo. Solos erodidos, baixa produtividade, ocorrência de nematóides. Essas são as principais espécies. O exígua tem raça 1, 2, parece ter um mais virulento. A Regina Carneiro determinou. O melioidóide são as 4 raças. Paranaense, segundo o Cera, tem vários aqui, não sei se seria patotipo, não sei como é que chama. E pratilencos em algum lugar. Não existe arborização nessa região. Deveria ter, não existe. Porque você podia amenizar o solo. Porque nessa área aqui, essa área aqui está na região marginal para café. 22, 23 graus seria, teoricamente. Enquanto as outras 19, 21. E tem alguns consórcios de café com seringueira e pouco uso da matéria orgânica, e ninguém usa matéria orgânica aqui. E essa parte de... Então é complicado. Essa é uma região da Alta Paulista, que aqueles materiais que eu citei, que é usado muito mundo novo, muito catuaí, muito o batã, é bem usado ali numa área em garça, principalmente em garça e igá, com um sucesso muito grande, porque ele é mais tardio, e com essas chuvas que deram, ele sendo mais tardio, foi um fator até interessante para a qualidade. No sudoeste do estado de São Paulo, que eu estou dividindo por região, é uma cafeicultura que está em expansão, mas eles têm um problema sério lá. Bactéria, mancha areolada. Agora o Cera apresentou que tem outros nomes, mas de qualquer maneira, lá é mais problema de vento. E ontem eu fiquei surpreso, eu fiquei surpreso ontem, quando eu conversei com o professor Mário Lúcio, ele falou que hoje, para inocular, você fazendo uma dosagem maior de bactéria, você não precisa ter ferimento. Então isso aí agrava aquilo que a gente pensa, não é só na região que inventa que vai dar bactéria, viu? Tem uma expansão grande esse trabalho que eles estão fazendo aí. E aqui nós temos então garça marília agora. Bom, para bactéria aqui eu estou recomendando o material lá do seu, né, enquanto o IAC não tem variedades, e proteção ao vento. Proteção ao vento é a variedade do IAPAR, que é o IPR 102. E nós estamos desenvolvendo, tem um programa grande lá que o Guerreiro apresentou no consórcio agora, ele está desenvolvendo com o Lucas, com vários, o material está muito interessante sobre esse assunto aí. A parte de garça marília agora, o problema lá principal
nematóide, usa o porta-enxerto Apoatã. Também tem consórcio café seringueira, pode mudar a biodiversidade. Aqui nós temos nematóide, então rapidamente, esse seria o exígua, né? Uma planta resistente do Iapar 59 e desse IAC 125. Tem outras variedades que eu não coloquei aqui, por exemplo, o acauã, do pessoal de Varginha, como não planta em São Paulo, viu, Carlos? Por isso eu não coloquei. Eu estou colocando o que planta em São Paulo. Em São Paulo está plantando só esses dois. O acauã está entrando agora, estou recomendando lá. O acauã novo, o acauã. Não, a gente tem que explicar aqui, né? Porque muitas vezes são 120 variedades, não tem nem jeito de você fazer ainda, né? Bom, nós temos aqui esse é o incógnita, né? Vocês veem o estrago que faz. Essa planta que o Wallace está estudando, voltando nela, que é o IAC 125, 925, se não me engano, 925 seleções lá que o Wallace está fazendo. Ele está estudando outros porta-enxerto. Além do Apoatã, o Wallace está com muitos materiais interessantes lá, com uma resistência maior do que o próprio Apoatã, ao nematóide, ao paranaense, melhor dizendo, ao paranaense. Voltando aqui. Então, hoje, a recomendação seria IPR 100, do ponto de vista comercial. Esse aqui está colocado errado aqui, eu coloquei aqui 125, mas houve um engano aí. Que o Wallace falou que está dando, parece, uma tolerância, depois aí, mas não é, não. Por enquanto não tem nada confirmado. Então houve um engano aí. Esse aqui é o paranaense, esse é mais sério ainda. É o IPR 100, 106 que o Ciro falou, e o porta-enxerto Apoatã, lá de Tupi Paulista, que está sendo usado, e lá de Herculândia também. E o Wallace está com um material novo, que eu não sei se ele vai fazer lançamento, quando ele aposentar, que é um material muito interessante aí. E aqui está uma lavoura do Paraná com Apoatã, aqui com Icatu 4045 em cima do Apoatã. E esse aqui é o material normal, estão vendo aqui. Olha só o que o nematóide faz e o que o material enxertado sobre 2258 fez lá em cima. Aqui nós temos então de novo o porta-enxerto tipo robusta. Nós temos aqui esse par de resistência múltipla, eu já falei sobre isso aqui, que tem resistência a nematóide e ferrugem. Aliás, esse 125, além dos nematóides, ele é altamente resistente a ferrugem. É um dos melhores materiais para ferrugem, melhor do que o próprio Batã, porque ele não tem cruzamento. Aqui o Iapar, essa fotografia foi teu filho que me mandou, viu? Não vai reclamar não. Ele mandou essa foto, pedi para ele. Eu chorei a dele lá. Esse é o IPR100 que ele mandou também. Tá certo esse? Não, ficou mais alta? Então acho que eu mexi errado no computador. E aqui é o IPR100. Tá mais ou menos, né? Então, nas 4 regiões do estado de São Paulo existem diversidades, muitas diversidades, em solos, manejo de mato e nas podas. Tudo isso, a poda que você vai usar pode condicionar a biodiversidade nos cafeeiros, nos solos. Isso, e finalizando, eu vou falar rapidamente agora, a parte final, que para fazer isso, para fazer essas variedades, o IAC tem 67 variedades registradas. 67, mas tem grupos de variedades. Por exemplo, Catuaí tem 6, tem 9, Mundo Novo tem umas 7 ou 8. Então, tirando aí essas 30, ainda só umas 35, só umas 30 diferentes aí. Nós temos então em Campinas, só para falar um pouco, eu fiz o contrário do Cera, né? Então eu vou falar agora sobre, no IAC tem dois gêneros, né? Cófia e Piscilanos, nós temos 16 espécies de cófia e 3 espécies do gênero Piscilanos. 300 acessos da Etiópia, 500 da África, 3.000 acessos de cófia arábica da Índia, Colômbia, Quênia, etc., sem forma botânica. Foi feito até o presente momento 21.000 híbridos. E temos populações segregantes. O sucesso do movimento das cultivares do IAC. Bom, aqui rapidamente, vou terminar já, aqui só para falar o caminhamento para o melhoramento, para chegar nessas variedades, nós temos 2 caminhos. Um é dentro de Arábica, que surgiu o Catuaí, com o Catua, e o Ouro Verde é um reto cruzamento. E o outro caminho é o uso de espécie silvestre, que foi utilizado no Icatu,
e no Vitimor, que nós hoje estamos usando o Devevrei, e o Guerreiro está usando o Racemosa, principalmente aí na parte de bicho mineiro. E nós estamos usando o Devevrei para aquecimento global, porque ele é mais resistente à seca, entendeu? E ao calor. Então nós estamos híbridos já de Catuaí, com 2 retrocruzamentos já, né? De Devevrei, não foi duplicado, ele foi citado aqui, é o Piatã, ou 387, é um híbrido natural que surgiu com 44 cromossomos, mas sem duplicação, é com um gâmeta não reduzido do Devevrei, que houve a fertilização e surgiu um F1, que é esse material, que foi retrocruzado com o Catuaí 2 vezes, está dando uns resultados muito bonitos, né? E em termos de bebida também, né? Em termos de bebida, esse material não é muito bom. Nós temos eu não falei aí do Libérica, mas aí nós temos no caso do Libérica, que a minha dúvida, aquela história que eu comecei aí, Devevrei e Libérica, para mim, são diferentes, né? Mas tudo bem, a gente obedece o pessoal que está fazendo da botânica, né? Porque o Catuaí nosso, SH3, que eu não coloquei aqui, é um material, ele veio através de genes do Libérica. Do BA10 da Índia foi cruzado com o Catuaí, avançou-se mais de 6, 7 gerações. Nós estamos com um material muito bom em tolerância seca, bebida, tolerância até o calor, e um material muito interessante, viu? Esse material que promete muito aí, essa seleção nossa aí. E aqui nós não esquecemos da bebida, nessa de biodiversidade, só que mostra uma coisa, que o material de café que o IAC tem desenvolvido, ele tem de 50% a 100% de bourbon. O bourbon tem 100, o catua, de background de bourbon, de típica e pouco de robusta, mostrando que o material tem potencial para dar bebida excelente, para ter, quem quer biodiversidade em bebida, aí está um exemplo que nós temos aí, muitos materiais aí. Seguindo, eu queria fazer uma homenagem aqui, essa pessoa, que vocês conhecem, é meu grande mestre. Eu preciso da noção, tenho tanta saudade dele, aprendi tanta coisa, que é cheio de ir para os Estados Unidos para ficar com ele. Eu queria fazer uma homenagem para vocês. Eu acredito que todos vocês, todas as entidades têm que agradecer. Muitas variedades do Iapar, eles sabem a origem, do Tunico, sabem a origem, da UFLA, do consórcio, do Procafé, vieram com esses materiais que foi trabalhado por esse grande mestre aí, que eu considero o pai da cafeicultura brasileira, no sentido de melhoramento e genética. E nós estamos aí, então, fazendo, eu coloquei aqui aquecimento global e adaptação, e coloquei a foto dele, que nós temos alguns cruzamentos interessantes dessas espécies. Temos hoje com o Geisha, temos F6 já do Geisha, que está dando o F1 de tolerância seca, heterose altíssima, foi apresentado na Costa Rica, e o Vush Vush também, 2 materiais super interessantes da Etiópia, que deu heterose em relação à produção. E tem também, nós temos tolerância seca, dando aquelas notas de campos de ITE, que a gente usa, IT, né? De turgescência de campo. E foi confirmada, está sendo confirmada por trabalhos de anatomia, um trabalho feito ela está fazendo cortes para ver, e está confirmado por trabalhos também em que você deixa com estresse. Então a gente fica feliz, porque o dado empírico, você vai no campo e dá nota, a pessoa vai lá e confirma. Entendeu? Como eu fazia com o nematóide, eu jogava nematóide à vontade, né? Quando o Wallace começou a fazer nematóide, confirmaram todos os nossos dados, todos os dados que eu tinha feito. Então eu fico feliz com isso. É lógico que nós temos que ter ciência, mas não podemos esquecer do pessoal que amassa barro e vai para o campo aí. Então essa pequena homenagem ao Dr. Alcides, e aqui é o café do passado, né? Vocês estão vendo aqui, tinha gente trabalhando, viu, pessoal?
Cadê o homem cadê o colega que apresentou? A criança aqui, ó. Antigamente podia, hoje não pode mais. E hoje, graças a essas variedades, não só do IAC, do IAPAR, do Procafé, da EPAMIG, da UFLA, enfim, de todo o pessoal que trabalha o café, nós estamos com essa cafeicultura maravilhosa que é o Brasil, que é o maior produtor mundial de café, e eu tenho certeza que esses programas todos contribuíram muito para que chegasse nesse nível de patamar de produtividade altíssima de Coca-Cola. Obrigado.